Começando aqui. Então, maravilha. Mais uma aula de mestre, nosso lobo do Finanças na Prática. Nossa, meu mestre, Vou te você passar que é aqui. mestre. Marcelo não tem o mestrado, quem é mestre é você, cara. Porra. Mestre da vida, rapaz, muito mais importante. O meu é só um papel. Tá contigo ali, ó. Você tá como co-host, tá contigo. Vê se tá tudo certo aí. Queridos, como diria um professor meu lá do Coronel de Cavalaria, Hugo Roquette, vamos trabalhar pela grandeza do Brasil, às 6h30, trabalhando aqui pela grandeza do Brasil. Lobo, boa aula, tá com o senhor aí? Olha só. Queridos, muito obrigado. Toda vez que você fala no Coronel Roquette, eu me lembro do seguinte: em 1997, há 33 anos, estava no Banco Grafos, aí o Robert Fleming, que era um banco inglês, comprou o Banco Grafos, e o economista-chefe era o Zé Júlio Sena, né? Um cara que, pô, assim, que eu tenho maior admiração e que eu tenho muito a agradecer. E eu vou te falar porque é muito a agradecer, porque ele me humilhou bastante. Que é o seguinte, não, verdade, que hoje tudo é bullying, tudo é não sei o quê, né? E é o seguinte, tinha uma reunião às 7h30 da manhã, 7h30, 8h, antes do mercado começar, na corretora, que ficava uma estrela no meio da mesa, Marcelo, mesa grande, que estava ligado Londres e Nova York, né? E o pessoal falava português lá. E a gente falava do mercado aqui e tal, e eu falava sempre de renda fixa, né? Aí eu virava e falava assim, o Sena no negócio. Aí eu falava assim, não, porque o mercado isso, mercado aquilo, ele virava para mim, Zé, mercado quem? Quem? Eu não estou entendendo, mercado quem? Que? O que é? Quem é que faz o quê? Cara, foram alguns meses disso, até que eu aprendi, né, Marcelo? Eu tinha que separar, né, cara? Não dá para você fazer assim, os caras, o mercado, né? É a mesma coisa do coronel, né? É o quê, né? Como é que faz? O Sena é engenheiro, né? De formação, né? Mas foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Dali para frente eu comecei a trabalhar direito. Bom, vamos lá. Hoje o CNA, né? Hoje o cara vai lá no RH reclamar que está sendo humilhado, né? Eu agradeço ao Sena, olha a diferença. É isso, Vamos né? lá. Vamos lá, vamos share screen aqui. Diferença de raiz para Nutella. Né, cara? Pô, assim, cara, hoje eu agradeço, cara. Foi dali que eu comecei a mudar, cara. Se você não tivesse feito isso comigo, eu não teria mudado. Só isso que eu tenho para falar. Eu não estaria aqui falando para vocês hoje. Espera aí, que deu um problema aqui. Eu vou... Olha só, eu tenho... É aquela história, né? O Marcelo, quando a gente fala de... Brinco com esse negócio de mestre, é o seguinte. Pega o Marcelo tem toda uma didática e eu não tenho. Entendeu? Isso aqui é a mesma apresentação que eu vou juntando as coisas. Então, amanhã, se a gente precisar voltar alguma coisa de que a gente deu que a gente falou no bate-papo anterior, é só a gente voltar no PDF, no PowerPoint, tá? Olha só, gente. Eu antes de... Vamos começar aqui, né? Assim, vamos usar a aula do Marcelo. É muito importante essa aula que o Marcelo deu no sábado, tá? Que é o seguinte, tá? Imagina o seguinte. Cadê o Gilberto Gil? Vai te dar outro clique aqui, Gil. É o seguinte, imagina... Tô aqui, Zé. Imagina que vai te dar outro clique. Você imagina o seguinte, tem um monte de papéis ali, né? O Marcelo vai expandir aquela matriz, né? Matriz de correlação, né? Vai expandir aquele negócio, tem um monte de papel comprado aqui. Gil, o que acontece se eu entrar com o mesmo número de papéis vendidos? O risco qual é? O risco é zero, né? Tende a zero, né? Uhum. O risco não é zero, né? Vai depender, mas ele tende a zero, né? Então, quando você faz um fundo long e short, quando você olha na matriz de risco do fundo, você tende a reduzir o risco da posição comprada. Entendeu? Então, é o seguinte... Sim. Então, é o seguinte, qual é o processo aqui? Tá? Eu fiz isso aqui, um fundo hipotético. Então, Fred, olha só, os 8 meses que você contou que aquela gestora fez pensando no short, ela faz os 8 meses pensando no long. Tá? Então, isso aqui é o seguinte, primeira coisa, para um cara fazer um short daquela maneira, o cara vai ficar 3, 4 meses estudando a empresa, primeiro, depois ele vai passar para a segunda pergunta, que é o seguinte, muito bem, Gil, quanto que eu vou vender? Quanto que eu vou vender? Para equilibrar o risco.
Não, e não é só isso. Quanto que eu vou vender, que é o seguinte, qual é o tamanho dessa posição em relação ao volume diário, em relação ao market cap, e se tem aluguel disponível. Então, assim, gente, o cara, eu falei para a Rayane outro dia que é o seguinte, que long short é elite, porque o cara tem que fazer, o cara tem que, primeiro, dedicar o mesmo tempo, o mesmo esforço que ele usa para o long no short, estou falando gente séria, né? Depois é um cara que tem uma gestão de risco interno, né, muito maior. Por quê? Porque só quando você compra, você usa lá, vamos supor, você usa lá o Markowitz e tudo bem. Tá? Quando você faz o long short, em tese, matematicamente, você está diminuindo o risco na tua matriz de risco, gente. Porque tem uma matriz de risco que computa toda a correlação entre os ativos que você tem na tua posição. Tá? Beleza? Então, assim, é esse o processo. Para o cara chegar e fazer aquilo que aquele fundo fez, assim, o cara demorou, cara. Você entendeu? O cara não fez isso em uma semana. O cara demorou, o cara dedicou tempo. Você me entendeu? Não é assim. Tá? Agora, vamos lá. Só para aqui, né? Para a gente... né? Mas só uma dúvida. Quando você, por exemplo, vende, você também se alavanca, porque você vendeu, né? A posição usou essa grana para isso, pelo colocar numa outra posição. Você está certo. Deixa eu te falar. Quando você monta deixa eu te falar. Tem uma métrica aqui que eu esqueci de falar. No long short, tá, o que você avalia é o chamado gross, que é a soma do comprado mais a soma do vendido. Essa pode ir além de 100%. Mas, do mesmo jeito, Gil, em tese, só se for um caso extremo, aí você começa, o Marcelo vai falar de VaR com vocês. É o seguinte, começa a ir para o caso extremo, que é assim, todos os comprados caem, todos os longos sobem. A probabilidade estatística disso é pequena. Aí você entra no que o mercado fazia antes de 2008, que era justamente diversificar para caramba. Que é para quê? Você diminui a probabilidade dessa dispersão, concorda? Você tem muitos longs e muitos shorts. Porque aí a probabilidade de todos irem na direção contra você, os seus longos caírem e os shorts subirem, é menor, porque você diversificou, né? Você tem 1%, 1,5%, 2%. Aí nego foi a moda naquela época, lá no começo dos anos 2000, era comprar fundo lá fora, hedge fund do Brasil não fazia. Era 150% de gross, entendeu? Porque você faz isso diversificado 1%, cara, tua matriz de risco faz assim, você não está correndo risco. Aí veio o negócio de 2008 e aquela brincadeira que eu falei quando você está... Quando a correlação dos ativos, né, que estão na tua carteira, que são -1, ela vai para +1. Aí o que acontece? Tudo para trás foi embora e você está tomando ajuste em todo lugar que você não sabe nem de onde é que é. Aí o que aconteceu? O mercado começou a retroceder. O mercado hoje usa... olha só, gente, então vamos lá. Isso aí. Eu coloquei aqui, ó, vamos lá. Eu peguei um fundo qualquer, eu peguei um fundo hipotético e criei a hipótese aqui, o cara vender 5%. Por que 5%, Gil? É 1,20 avos. Tá? Por quê? Porque hoje não tem mais ninguém trabalhando nas carteiras mais de 20, 30 ativos, entendeu? Porque o nego já viu. Primeiro, que não dá para dedicar o tempo que tem com a equipe. E segundo, que essa diversificação que tem como objetivo diminuir a tua variância, na realidade te cria um problema, que é o salto discreto. Foi aquilo que eu falei lá atrás. A variável contínua, tudo bem. O que eu não gosto é da variável discreta, né? Que é quando a correlação sai de -1, você está todo zerado nas suas posições, vai para +1, aí você está tomando ajuste. Foi isso que aconteceu lá em 98, com os prêmios nobres daquele fundo LTCM, entendeu? Que foi o seguinte, os caras tinham uma arbitragem de juro global, quando aconteceu a crise da Ásia, tá?
teve um negócio chamado Flight to Quality. Tá? Então, por exemplo, a concentração de dinheiro nos Treasury Bonds distorceram a taxa dos Treasury Bonds e distorceram a taxa dos outros títulos que ele operava. Então, você criou... foi exatamente, você saiu de -1 para +1, entendeu? Você estava operando... Eu estou comprado aqui estou vendido aqui em Treasury Bond, estou recebendo... Estou pagando meu custo do funding aqui 1% e estou comprando um título italiano que rende 3%. Tá? Quando teve o Flight to Quality, esse aqui que eu estava vendido veio para meio, e o fundo que eu estava... esse aqui que eu estava comprado veio para meio, e esse aqui que eu estava vendido, que era 3%, foi para 6%. O cara tomou ajuste nas duas pontas. Você entendeu? Aí o fundo quebrou. Então, assim, isso foi em 98, né? Então, assim, desde 98 que eu venho discutindo essa questão aí de matriz de risco, não sei o que e tal, mas aí uma outra discussão. Então, assim, eu criei um fundo hipotético aqui com 5%, tá? Beleza, eu chutei. 5%, gente, vem de 20 avos, acabou. Que hoje eu sei que o nego não está indo 20 posições no fundo, é uma posição que o mercado chama de... é uma posição concentrada, mas ele não está mais fazendo montão, tá? Aí, olha só. Peguei aqui um FIA hipotético aqui, né, com 10 bi sob gestão, porque, olha só, gente, você pega esses caras grandes, todo mundo tem 10 bi ali, tá? Sob gestão, tá? Então, 5% seria um short 500 milhões, tá? Que representaria, na época, final de 2019, eu peguei esse preço médio aqui da linha vermelha, tá? Para não achar que os caras são tão bons que os caras pegaram aqui em cima, tá? Os caras pegaram no preço médio, tá? 33,30. Então, a 33,30, esse 5% na carteira do fundo representaria 1,6% da empresa, das ações da empresa, tá? Por favor, se eu estiver indo muito rápido, vocês me falem, tá? Do capital da empresa, tá? Outro dia, a gente estava no... só para vocês darem uma noção do que são esses 500 milhões, né? Do total, né? Outro dia, quando a gente começou a discutir isso, o Yuri Limp, que está participando lá do grupo, ele fez um comentário lá dizendo que o short interest, quer dizer, a posição vendida atual, tá? É 10% do market cap, né? Do valor de mercado do IRB, né? Então, isso daria 800 milhões. Só para vocês entenderem o que era 500 lá. Tá? Beleza? Era 1,6 do market cap, hoje é 9. Então, vocês imaginam que se fosse 9 naquela época, tá? O cara estava vendendo uma posição pequena. Não estava vendendo uma mega posição, não. Tá? É isso que eu quero que vocês tenham essa dimensão. Se o cara vendeu 5%, dentro da matriz de risco dele lá, deve ter sido aceitável. Tá? Tá? Em relação ao valor de mercado da empresa naquele momento, era 1,5%. Tá? E se você mantiver o mesmo percentual de short naquela época, ele está vendendo ele tem 1,6 dos 9 que estavam vendendo naquela época. Então, assim, não tem nenhuma posição absurda. Assim, pô, o cara tem o mercado todo, o cara não tinha. Tá? É isso que o cara, na hora que vai fazer, Gil, o cara tem que avaliar tudo isso. O cara tem que avaliar volume diário, o cara tem que avaliar se tem aluguel, se tem gente disposta a me alugar o papel, quer alugar tudo. Então, ele tem que fazer essas contas todas aqui. Tá, gente? Então, beleza. Aí o que acontece? Cai de 33 para 7. Tá? Caiu 77%. Né? O que aconteceu? A posição que nós... Vamos supor que o cara não fez nada. Tá? Não fez nada. Tá? Então, a posição, o cara está parado desde o final de janeiro, coisa que não é verdade. O cara está paradinho lá. Tá? A posição do cara, gente, caiu do portfólio dele, caiu de 5 para 1,15. Isso você não computar, Gil, que o patrimônio dele continuou subindo. Né? Estou dando um exemplo aqui, né? Se teve entrada de dinheiro, quando você entra dinheiro, você dilui, as posições, né, o tamanho das posições, quando tem entrada de novas cotas, entrada de novo dinheiro. Então, assim, é o famoso ceteris paribus, entendeu? O cara teria 1,15. 1,15 não é nada, gente. 1,15 não é nada. Tá? Então, vamos lá. 1,15. Tá? Então, vamos dar um short no tubarão. Subiu 20%. 1,15 a posição do cara. O cara teve um impacto negativo de 0,23 na cota.
Você não sabe nem se as outras posições dele estão ganhando mais do que isso. Não é nada. O cara está pouco se lixando se estão tentando dar um corner nele de 20%. O cara está pouco se lixando. Entendeu? No meio do caminho, o cara fez um follow-on. Quer dizer, o cara que está vendido lá, o fundo está vendido, pode ter zerado a posição dele no follow-on, ninguém sabe. Tá? Outra coisa, o acionista, para subscrever, se eu me lembrei, o acionista para subscrever, ele tem que pedir o papel de volta alugado. Então, você não sabe nem se os caras já devolveram o papel, você ainda está na posição vendida. Tá? Então, assim, gente, olha só. Assim, é uma falácia, uma ilusão achar que os caras estão preocupados com o short da pessoa física. Não, vamos juntar todo mundo aqui para dar um short. Poxa, que na boa. Vamos encarar a realidade aqui. Sabe, o cara que está te chamando para o short, o cara que está te chamando para dar o corner, o cara não sabe, o gestor lá atrás, o cara está avaliando isso tudo aqui, gente. O cara está olhando a matéria, o cara está olhando o tamanho da posição, se vão chamar ao longo de um ano, cara. Eu vou falar uma coisa sincera aqui. A chance daquela empresa que fez aquele short que está posicionada hoje é baixíssima. Zé, Fala. tem uma pergunta no chat, alguém para você clarificar o que significa short. É a venda descoberta. O short é quando você aluga papel, aluga a CBLC, que a CBLC é o custodiante. Tá? B3 hoje, Zé. É B3, agora juntou tudo? Juntou todo mundo. A B3 ela tem uma área de custódia de ações. Né? Então, o que acontece? Existe um mercado de aluguel de papel. O que quer dizer isso? Eu posso pegar e, mediante uma remuneração anual fixa, dependendo do prazo, naquele negócio de taxa equivalente, eu posso alugar o papel no banco da CBLC. Tá? Tem um banco lá, tem oferta todo dia. Posso alugar esse papel. Alugando esse papel, eu posso ficar vendido a descoberto no mercado. Eu respondi a pergunta? Não estou vendo o chat aqui, não. Peraí. Vou deixar que eu estou vendo, Zé, fica tranquilo. Eu respondi a pergunta? Sim, muito obrigado. Não, beleza. Então, assim, é por isso que eu pedi lá no grupo, assim, eu vou fazer aqui, eu vou usar 3 aulas aqui, três disciplinas aqui que estão sendo oferecidas ministradas, oferecidas pelo Finança na Prática, que é a introdução ao mercado de capitais que o Marcelo está fazendo, a ciência de dados do Rodrigo e o Rubem que está fazendo a contabilidade. Tá? Então é o seguinte, vamos lá. Eu estava falando isso com o Fred Cepas antes, por isso, Fred, que eu não queria falar muito. Um cara para abrir uma posição short, o cara vai olhar a empresa no detalhe. Entendeu? Foi por isso que eu disponibilizei o relatório desse asset para vocês aí, para vocês verem a profundidade de onde o cara foi para abrir um short. O Fred, eu disponibilizei esse link, é só clicar no link que você vai ter acesso, tá? Vocês verem a profundidade que o cara vai para abrir um short. Um short. Tá? Aí o que acontece? Vamos lá. O cara decidiu, vamos de novo, o cara decidiu que vai vender. Muito bem. Aí o nego junta de novo assim. Tá bom, vamos vender. Mas quanto? Aí você vai olhar, e que o Marcelo indicou no sábado. Né? Então, na hora que o argumento que os caras usaram para vender era um argumento contábil. Tá? A origem foi um argumento contábil. Beleza? Aí o que acontece? Quanto é que a gente vai vender? Aí junta lá e olha a matriz de risco e o cara. Não só... Porque é uma questão de liquidez, gente. Ele é obrigado a olhar coisas que ele não olha quando ele vai fazer um long, quando ele vai comprar só o papel. Ele tem que olhar isso. Ele não vai ficar mal com o mercado. Se ele tem papel disponível à vontade para ele poder fazer. Se a taxa de juros do aluguel do papel é 0,20 ao ano ou é 20% ao ano. Isso impacta no custo que eu vou ter, na remuneração que eu estou, no retorno esperado, quando o Marcelo falou. Entendeu? Tem que abater quando você vai fazer o retorno esperado lá com o Marcelo. Zé, essas taxas, normalmente, a gente encontra onde? Ah, cara, olha só. B3. Tá na própria B3.
próprio B3. Exatamente. Obrigado. E olha só, como ali a oferta e demanda, Gil, a própria taxa de juros do aluguel, ela indica se tem disponibilidade ou não de papel, entendeu? Para alugar. Quanto menos papel para alugar, maior a taxa, né? Maior a demanda, né? Se tem muita gente short, você precisa rolar, porque isso aqui são contratos de 60 dias, entendeu? Você precisa rolar, você não tem papel disponível, a taxa sobe, você é obrigado a zerar. Tá? É por isso que tem short squeeze. Tá? Short squeeze vem disso. É o seguinte, o contrato vence ou está vendendo, porque o Valdir, vê se eu estou errado. Quando você faz o contrato, ele é aquele do... A vontade do doador, geralmente. Exatamente, a vontade do doador. O que quer dizer isso? É que o doador do papel, o cara que está te emprestando, ele pode pedir o papel de volta a qualquer momento. E aí você fica sem o papel e com a posição vendida. Você tem que comprar no mercado ou arrumar outra pessoa que te alugue. Entendeu? Oferta e demanda, gente. E está lá na pedra, é isso que é o negócio. É o que ele falou. Hoje, o Valdir falou. Hoje lá na B3 tem lá. Eu não sei se está para pessoa física, né? Nas corretoras, você tem aqueles sistemas de BTC, né? Que você sabe exatamente qual é o mercado de aluguel. É um mercado que as corretoras ganham dinheiro, tá? Com intermediação desse aluguel, tá? Então, assim, não é, né? Assim, esquece pelo amor de Deus, gente, esquece esse negócio de sardinha contra o tubarão, porque literalmente não dá. Não dá, gente, olha só. Assim, não dá para... O cara que vocês estão operando contra, entendeu? Um ou outro, por uma questão de, Gil, má estrutura da matriz de risco, entendeu? Um erro na matriz de risco, o cara tomou um risco além do que ele deveria. Esquece, cara. Esquece. Porque eu não sei com quem que eu estava falando ontem. É o seguinte. Estava falando ontem comigo, estava falando aqui na praia com o cara de mercado também. Gente, o que acontece é o seguinte. Todas as regras de compliance que tem nas mesas, tá, de corretoras e assets, de não poder levar telefone, tá, é justamente para evitar essa questão de front-running, manipulação de mercado, tá, pelos institucionais. Para que não junte 3, 4 institucionais para dar um corner em um, para fazer uma manipulação de preço, entendeu? Então, as regras de compliance que você num asset vive, que não tem na pessoa física, porque ele não é regulado pela CVM, a pessoa física, tá? Depois a gente entra naquele negócio que o Ricardo Baiano botou lá, é o seguinte, na mesa da corretora, na mesa do asset, cara, se você der uma ordem, por exemplo, você imagina o poder que tem um asset, vou vender 500 milhões de IRB. Pô, o cara que está dando a ordem na lista, o gestor, podia vender na frente, né, gente? Eu vendo na frente, vendo a ordem do asset, quando cai, né? Eu zero, faço um day trade bacana na minha conta na física, não é isso? E o meu cotista vai me beneficiar, né? Eu ter o poder da ordem vai me beneficiar. Isso a CVM proíbe, cara. Isso aí é crime. Isso é manipulação de mercado, isso é front-running. Entendeu? Então é o seguinte, você não sabe nem se o cara que está organizando aquele grupo, se ele já comprou. Alguém aqui sabe se o cara já está posicionado, está organizando para poder sair em cima de você? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, no institucional, isso é proibido. Isso é, ó. Tá? Então, assim, as regras estão aí para evitar que um institucional dê corner no outro. Agora, gente, na boa, sinceramente, assim, não é, eu fiz isso aqui porque eu, como vindo do buy-side, se eu falo um negócio desse, parece assim, pô, você está querendo diminuir o número de CPF na bolsa, você está querendo, sei lá o quê, entendeu? Pô, você está puxando a sardinha para o seu lado. Não é, gente, é porque, na boa, assim, essas coisas são pensadas, entendeu? O cara não faz esse negócio assim. É óbvio que hoje, estamos falando dos grandes, né? É óbvio que hoje existem assets lá que tem 2, 3 bi, e talvez, até por ter que aparecer no mercado, Gil, tá? Né? Para poder captar mais do que os grandões, o cara assume um pouco mais de risco, e o cara tem que se diferenciar dentro do nicho dele, entendeu?
Então, o cara pega e aumenta a matriz de risco dele, aumenta o VaR, aumenta a variância lá, o desvio padrão da carteira dele. Por quê? Porque como ele é menor, ele tem que tomar mais risco, tá? Para poder performar perante os seus pares, porque, olha só, a gente institucional não está preocupado com a pessoa física, está preocupado com o par dele. Tá? Porque ele compete com o par dele. Ele compete por performance, por rentabilidade. Ele não está preocupado com a pessoa física. Tá? Então é o seguinte, talvez sim, aí você pega uns fundos menores e talvez vão lá, o Marcelo vai dar o VaR, o cara abre um pouco o VaR dele, que é, né? Por exemplo, em vez de ter um VaR 3%, ele bota um VaR de 5%. Quando ele faz isso, ele aumenta a exposição, ele joga para a matriz de risco dele uma possibilidade de comprar ativos com maior desvio padrão, com maior risco. Tá? Dentro de toda a matriz dele. Porque ele está aceitando, em vez de perder 3% um dia, perder 5%. Tá? Que não é muita coisa, mas só que dentro da matriz de risco, dentro do VaR, aumenta o número de ativos que ele pode comprar. Tá? Beleza? Agora, eu queria ir só para isso aqui, para voltar para isso aqui. Olha, gente, olha só. Marcelo está mostrando para vocês, né, o Markowitz para ações. Tá? Então, vocês estão vendo lá que é a variância. Né? A variância é o quê? A variação diária lá dos ativos, né, do preço dos ativos. Tá? Beleza? Né? Então, você parte desse fundamento, da variação diária dos preços ativos, tá bom? Beleza? Tudo que está aí, gente, tudo que está aí nessa, né, tem preço. Tem preço. Título público tem preço, fundo DI tem preço, cota, tá? Fundo de crédito, em tese, teria que ter. Ações listadas no Brasil, tudo isso aí tem preço. Tudo que tem preço, tem série histórica de preço, você consegue tirar você consegue tirar duas coisas, a variância e a correlação entre os ativos. Tá? Estou só pegando aquele conceito que o Marcelo vai entrar, sabe o que vem? Que é aquele negócio da gente pegar e botar, em vez de 2 ações, botar 3, botar 4, e o Marcelo falou que você tem que fazer uma matriz, porque senão não consegue tudo. Tá? Essa matriz aqui de correlação e tudo, você imagina que o Marcelo fazia no BBM para todos os ativos. Tá? E aí o que acontece? Você consegue, no banco, no asset, ou no cara que está alocando capital, Gil, o cara consegue montar uma carteira para você com menor risco. Por quê? Porque ele consegue alocar em ativos que são descorrelacionados. Entendeu? Então, assim, eu fiz questão de mostrar isso aqui para você e levar a aula do Marcelo. Tá? Por quê, gente? Cara, vocês imaginam o trabalho que é quando o assessor de vocês liga para vocês e monta uma carteira com 8 ou 9 ativos, entendeu? E tem COI e tudo. Vem cá, gente, como é que você acha o risco do COI? Não tem, né? Que é ativo e líquido, né? Ativo e líquido, a cota é o quê? É 1 o tempo todo, né? Como é que você vai achar variância com cota 1? Então, por isso, voltando ao Amitai, como o Amitai falou, você falou, olha só, todo brasileiro vai ter que ter um pouco de ativo e líquido na sua carteira. E ele falou 10% por causa disso. Porque o que acontece é o seguinte, você imagina que um fundo da Amitai pode te dar 300% de ganho, né? Mas ele é líquido, né? Ele vai ficar parado, né? A cota dele é 1. Então, você só tem variância, você só tem, na hora, o retorno esperado. Você não tem a variância aqui para saber qual é o teu risco. Então, gente, quando vocês compram ativos líquidos, que os caras ficam dizendo para você que é melhor porque não tem vol, não. É pior porque não tem vol. Você não sabe o risco que está ali associado. Isso foi uma das coisas que eu ouvi que me deixou estarrecido, Marcelo. Eu ouvi assessores assim, não é bom tu comprar aqui o título de crédito ou o fundo imobiliário porque não tem vol, porque não tem variação. Eu falei, vocês estão malucos, pô? Se não tem variação, não sei qual é o risco que eu estou correndo. Isso que me deixa, Marcelo, isso me deixa assim assustado. Assustado. Eu vi 500 pessoas fazendo isso. Mas no instante que muitos vendem o COI, eles
eles garantem lá, assim, tipo, não, porque você não tem risco de perder o dinheiro, né? Assim, tipo, no momento da venda, né? Assim, tipo, não se fala do risco como vol, né? Se fala da ideia de risco de perda. Ô, Gil, olha só, Gil, o que é? Vamos lá. O que é o Markowitz? Tá? Markowitz é o quê? É a variância e o retorno esperado, não é isso? Então, é risco e retorno. Risco e retorno. Cara, sim, básico. O que aconteceu nos últimos anos, tá, do marketing digital? O foco, sei lá, porque estava um bull market, vocês podem escolher o que vocês querem para justificar. O foco do mercado virou todo só o retorno. Ninguém mais fala de riscos. Sim. Não existe esse debate. Não existe mais. Entendeu? E aí o que acontece? Nesse debate, Gil, o ativo líquido ganha muito espaço. Entendeu? Porque você não tem a variância para avaliar o risco que você está correndo, não tem a variância da cota. É por isso que eu fico desesperado, eu só compro ativo líquido, cara. Só compro ativo líquido. Agora vamos lá? Imóvel. Né? Outro dia lá eu estava brincando, estava com o Rubem no privado, que a gente estava. Ficamos eu e o Rubem, um sacaneando o outro o tempo todo, né? Vocês não perceberam isso, não, né? E aí ele mandou para mim que a gente estava falando sobre isso, né? Aí ele mandou que ele tinha comprado um determinado terreno por 100, tá? Lá em BH, e que ele disse que o terreno hoje valia 600. Valia, mas ele não conseguia vender o terreno, mas valia, né? Ele não conseguia, ele falou assim, eu não consigo vender, mas dizem que vale, né? Porra, como é que faz isso, cara? Tem tela? Então, se o ativo não tem liquidez, como é que o fundo imobiliário vai ter, cara? Entendeu? A outra coisa é o seguinte, outro dia me ligou um cliente, que é um amigo, que é lá da Ativa, que estava lá, me ligou pelo seguinte, eu não gosto de fundo imobiliário só de CRI. Por quê? Porque o CRI, ele é só o contrato de locação. Ele não tem um ativo associado. Então, se esse contrato de locação acabar por qualquer razão, ou interrompido, eu perco tudo. Enquanto no fundo de laje, eu tenho um ativo, pelo menos. O cara acaba um contrato, mas o ativo está lá, entendeu? No caso do fundo de papel, de CRI, a securitizadora ela tem que trocar o contrato, ela tem que trocar o CRI, né? Então, assim, são coisas, Gil, que eu não faço por definição. Não é questão de ruim ou bom, né? Vocês são matemáticos, você sabe que você bota lá na forma que tem, né? Não tem porquê, não é um dogma, né? Por definição, eu não faço. Entendeu? É um axioma. É um axioma, exatamente. Eu não faço por definição. Eu não quero esse risco para mim, entendeu? Então, assim, Sim. imagina isso aqui, cara. Imagina isso num banco que opera 200 moedas, 200 ativos. É o que a gente está falando com o Marcelo. Não é Markowitz, são matrizes muito mais complexas, entendeu? Tá? Mas que, olha só, gente, que é o seguinte, o cara te manda lá 9 ativos e diz para você que está diversificado. Se você chegar para o cara e falar assim, mas por que são esses 9 ativos? Qual é o risco que eu estou correndo na minha carteira e tudo? Qual é o valor de retorno esperado? Porque o cara só bota o retorno, né? Qual o risco que eu estou correndo para esse retorno aí? Entendeu? O cara não vai saber falar. Os caras não fazem. Na maioria do tempo, né? Vocês imaginam o que o cara vai ter que investir em sistema, banco de dados, uma série de coisas, tá? Acho difícil. Aliás, é o seguinte, eu não posso afirmar que não fazem, né? É uma falsidade minha. Mas eu simplesmente digo que, né? Eu acho que quando o cara te dá um negócio, ele não te dá com todas as informações que deveria para poder avaliar. Aí vocês vão falar assim, que nem o Fred Seba virou para mim, que a gente estava falando sobre a Suno antes. Ah, mas isso aqui, você é um cara profissional de mercado com 30 anos. Eu falei, eu sei, gente, o que eu posso fazer? Eu estou tentando passar aqui para vocês o mínimo para vocês poderem entender o que vocês estão fazendo. Porque eu já falei isso várias vezes. Assim, correr risco não é problema, gente. O problema é você saber o risco que você está correndo. Ô Zé,
Fala, Cris. Tem uma pergunta, desculpa interromper, porque eu Não, achei que você fala aí. tinha continuado. Tem uma pergunta no YouTube falando se esse fundo de CRI é fundo de fundos. Pode ser fundo de fundos, pode ser fundo de fundos, pode ser um fundo que só aplica em CRI, pode ser um fundo de fundos que aplica uma parte dos seus recursos em CRI e outra parte em fundos de chamado tijolo. Pode ser todas as combinações. Aí tu imagina botar isso na matriz, cara. Porque olha só, Gil, Fala. Peraí, a segunda pergunta, agora aqui no bate-papo mesmo, do Zoom, o Wander também pergunta novamente como essas matrizes de risco são feitas, qual é a base matemática para o resultado do gráfico? Wander, esse aqui é o problema, Wander, assim, infelizmente, eu só tenho isso para dizer, assista às aulas do professor Marcelo Desterro no sábado, a aula dele está disponível no YouTube do sábado agora, a segunda aula, entendeu? E você vai entender que é a questão do desvio padrão e do retorno esperado. Tá muito bem. O Marcelo é um cara muito mais didático, muito mais preparado que eu, e você vai entender melhor do que se eu te falar aqui. Tá? Mas olha só, vocês imaginam as combinações que tem aqui? Imagina as combinações. Com essa pergunta aí. Tem um FOF, que tem CRI, que tem fundo de laje, ou só tem CRI, ou só tem um FOF que só aplica em laje, tem um FOF que só aplica em galpão logístico, tem um FOF que só aplica tem um fundo imobiliário que só aplica em residencial. Cada um deles tem uma característica. E o problema é o seguinte: tirar o risco e a variância de um ativo que não tem liquidez é muito complicado. Entendeu? Então, eu estou só falando assim para chamar atenção. Aí entra uma coisa que eu acho que não é comigo, que eu acho que uma hora vocês... Campani vai fazer uma aula, fazer uma aula não. Ele vai participar do encontro, quer dizer, 1h30, que ele vai falar sobre... Em algum momento, eu não sei qual é a agenda, tá? Dessa questão de carteira, risco e tudo. Mas para pensar o seguinte, beleza. Vamos só fazer o seguinte aqui, vamos classificar esse ativo real aqui como um apartamento, tá? O seu apartamento, tá? Me diz o seguinte, cada um de vocês vai dizer o seguinte: não, eu quero comprar meu apartamento, vou alocar minha renda, minha poupança no apartamento e vou botar tudo em renda fixa. Não, eu vou botar no apartamento uma parte em bolsa e outra parte em renda fixa. Beleza. Qual é o critério? Qual é o critério? É uma questão atuarial, concorda? Porque aonde você está na tua vida, né? Minha filha tem 24 anos, como muitos aqui, né? Ela tem toda uma carreira à frente para fazer poupança, concorda? Eu digo para ela colocar tudo em bolsa. Eu que tenho 57, o Rubem que tem 59, você vai olhar para o portfólio da gente, é muito mais ativo real, imóvel, não sei o quê, menos bolsa. Por quê? Porque a gente não tem mais um fluxo de caixa à frente, assim, como a gente tinha quando tinha 24 anos. Então, é uma questão atuarial isso aqui. E outra coisa, não só atuarial. Tem gente que gosta de fazer poupança em imóvel. Tem gente que gosta de fazer poupança em bolsa. Tem gente que gosta de fazer poupança em renda fixa. Então, você imagina o seguinte, Gil, você larga daqui, tem 100 aqui em cima do meu investimento, tá? Aí você vem aqui, eu vou botar 50% ativo real, 30 aqui, 20 aqui, beleza. Você chegou a uma conclusão qualquer, aí você definiu isso, tá? Para você. Aí, meu amigo, para baixo, como o Marcelo já mostrou, a possibilidade da sua matriz, de você escolher qual ação, qual fundo, é gigantesca. É por isso que eu disse, não sei onde é que eu disse, não sei se na outra aula, não tem problema nenhum, gente. Não adianta querer ficar diversificando. Você tem que olhar para as coisas que fazem sentido para você. Tem gente que adora bolsa, faz a poupança em bolsa. Tem gente que adora imóvel, faz a poupança em imóvel. Entendeu? Diversifica um pouco. Tem gente que não quer correr risco. Tem gente que adora comprar debênture, que confia na empresa. Entendeu? Sabe? Não adianta ficar espalhando COI, ter 10 ativos na carteira. Não adianta isso, gente. Isso é
Isso é para gerar liquidez. Não façam isso. Tá? Não façam isso. Vocês têm que estar com aquilo que o Amitai falou no primeiro encontro do ano. Assim, risco é você estar deitado dormindo, entendeu? Tem que dormir tranquilo, né? Porra, é isso, cara. E você, por exemplo, sei lá, se você, sei lá, não sei, eu acho que pode ser o caso do Fred Cepos. O Fred Cepos pode estar dedicado a ações, ele gosta de ações. Você vai dormir mais feliz se tiver um problema, entendeu? Eu estou falando o seguinte, vamos lá, tem o negócio da pandemia. Você tem fundo imobiliário e tem fundo de ações. Como você está feito mais ao fundo de ações, você vai ver o fundo de ações cair, você vai dizer assim, não, porra, o gestor aqui é bom, vou ficar. O fundo imobiliário, tu vai ver cair com pouca liquidez, você não vai saber o que vai fazer. Entendeu? Tem que ter essa coisa da pessoa física, gente. Entendeu? Tem que ter, cara. Tem que ter. Entendeu? Não adianta ficar tentando pegar... Aí, agora vamos lá. Deixa eu ver aqui o tempo. Não adianta, que o Marcelo tem que terminar. Não adianta tentando ficar pescar todas as oportunidades. Tá? Vamos lá. Agora eu vou voltar para o ponto. Fred, olha só. Gente, como eu disse, não existe... É uma falácia esse negócio de sardinha contra o tubarão. Tá? O tubarão, como eu acho que eu provei para vocês, o tubarão, seja ele em qualquer atividade, tá? Ele estudou, ele preparou aquele negócio. Então, é a questão de fazer sozinho ou entregar para o administrador profissional. Tá? Eu acho que só vale fazer sozinho se a tua aversão a risco é menor do que a do mercado. Por quê? Você quer tomar mais risco. Você gosta de tomar risco. Você gosta de ir para o baralhão com IRB, você gosta de ir para o baralhão com Game Shop, você gosta do risco. Entendeu? E se você não gostar do risco, dá o dinheiro para um profissional. Aí o Fred colocou uma coisa que é o seguinte, antes da gente começar. Cara, 2% de taxa de administração não é caro? É caro, eu não tenho como negar. Eu não tenho como negar. É caro. Hoje é muito caro. Entendeu? No mundo. Não estou falando no Brasil, não. É caro no mundo. É caro. O que eu vou fazer? Eu não vou ficar aqui dizendo que não. Mas, então, assim, não está muita gente achando que é caro, estão vendendo que é caro, estão vendendo que o profissional é ruim, e aí estão dizendo para vocês, façam você sozinhos. Beleza, façam sozinhos, escolham poucas coisas para fazer. Ah, não, você não vai diversificar você não vai diversificar a sua carteira. Cara, às vezes você pode diversificar a sua carteira num ativo pior do que não tivesse diversificado e você nem sabe. Entendeu? Então, assim, agora vamos lá. Cara, isso é que eu queria terminar. Eu falei que eu ia usar o Rubem, que foi a questão do short, questão contábil, o Marcelo, que foi aí, e o Rodrigo Coutinho. Cara, o Gil, olha só, aquele clique que você falou que teve, eu tive quinta-feira, com a aula do Rodrigo. É verdade. Pelo seguinte, olha só, para pensar naquilo que o Rodrigo mostrou do caminhos e depois do hierárquico. Que, sendo que no hierárquico ele falou o seguinte, que ele não consegue, por que ele tem que agrupar o perfil de consumo? Porque ele não consegue ir na pessoa, ele não consegue ir no indivíduo. Lembram disso? Uhum. Cara, é a mesma coisa aqui, cara. Os caras estão fazendo com vocês a mesma coisa. Os caras estão agrupando vocês em suitability, agora vem o negócio do Valdir do suitability, entendeu? Os caras estão agrupando isso para quê? Para o cara conseguir ter um perfil para poder analisar na mesma base de dados, porque a B3, ou o que quer que seja, é aquilo que eu falo, a democratização do acesso a produtos de finanças. Produtos financeiros. Isso é verdade. E aí, como é que o cara faz num mercado escalável? O cara tem que usar as mesmas ferramentas, tá, que o Rodrigo usa para avaliar perfil de consumo. Que cada um de nós aqui é um perfil de consumo para esses caras. E nós estamos tratando de produtos e não de advisor para poupança. Consultoria para montar uma poupança. Então, o cara vai e faz. Aí o que acontece? Mas como é que é esse perfil? Esse perfil vem do suitability, que acho que foi o Valdir que falou. O que é o suitability? Gente, quando vocês terminam, quando vocês vão fazer um cadastro em qualquer corretora, né? Tem aquela coisa lá que o cara pergunta para você,
Quanto que você, se você opera muito bolsa, se você não opera, até quanto você, qual é o seu patrimônio, você aceita perder, quanto é que você aceita perder? Aquelas perguntas que fazem um parâmetro do que é o teu perfil de investidor, aquilo ali é chamado de suitability. Então, olha só, ali você encaixa basicamente no que o regulador pediu, que é agressivo, moderado e conservador. E aí o que acontece? Com base nesse perfil, pensa naquilo que o Rodrigo mostrou para a gente na quinta-feira. Os caras conseguem direcionar os produtos. Zé. Fala, Cris. Tem uma pergunta aqui no chat. Por que alguns casos os fundos não compram put ao invés de shortear? Já que em muitos casos estão apostando na queda de curto prazo. Olha só. Fazem também. Aí entra o seguinte, olha só. Short put ou venda de call, isso vai depender também, por isso que eu falei, olha só, quando você começa a operação, o cara pergunta, mas quanto que a gente vai vender? Como que a gente vai vender? De repente o cara pode simplesmente comprar uma put, ou o cara pode vender descoberto o derivativo, porque, por exemplo, se não tem muita liquidez e você está acreditando, se o tamanho do teu fundo, tá? A posição que você quer montar ela é muito grande, além do que a liquidez diária e do que tem de papel disponível. Olha só, gente, o tamanho da posição está relacionado com o patrimônio do fundo. Tá? Por quê? Porque é quanto que você quer agregar, aquele peso ali que tem na aula de sábado, é quanto que você quer agregar de risco ao teu portfólio como um todo. Tá? Então, por exemplo, você pode, essa estratégia pode ser comprar uma put, porque de repente você acha que o mercado pode ficar irracional mais tempo, então você compra a put. Você pode fazer o short, tá? Físico. Você pode fazer uma estrutura de opção, tá? Isso vai depender da estratégia que o gestor definir para aumentar o risco, porque quando você compra uma put, o que acontece? Quando você compra uma put, a tua apropriação de risco na tua matriz de risco ela é diferente do short. Tá? Então, tudo vai depender de como que o cara quer agregar risco ao portfólio dele. Vai depender da estratégia que ele escolher. No fundo, no final das contas, não tem diferença nenhuma. Tá? Mas vai ser o que o cara vai escolher de agregar mais risco ou menos risco. Ele quer comprar mais hedge, ele só quer comprar um hedge ou ele quer vender mesmo um ativo. Vai depender de uma série de decisões anteriores, tá? Espero que tenha respondido. Deixa eu ver aqui. Espero que tenha respondido. E olha só, o Fred, assim, eu diria para você o negócio da put do movimento de curto prazo seria muito mais na questão por exemplo, da pandemia, entendeu? Você tem o teu portfólio, tá? Você vai lá e compra a put do Ibovespa, entendeu? Que é para você redia o portfólio todo, entendeu? Tá? Numa tacada só para um movimento grande, depois você zera. Tá? Quando você está num fundo long short, você pensa 8 meses para abrir a posição. Tá? Aí você tende a fazer isso no short, fazer isso no papel. Se não tiver liquidez suficiente para o que você quer fazer, você complementa ou você faz só no derivativo. Tá? A gente só tem 10 minutos aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falei Zé, tanta coisa hoje. É costume, assim, tipo, os fundos carregarem uma posição shorteada, assim, muito tempo? Cara, Gil, isso tudo depende. Isso tudo depende do seguinte, o cara fez a conta, tá, Gil? Se o cara fez a conta, ele sabe qual é ele sabe qual é o downside que tem do papel. Então, a mesma coisa quando você está comprado. O cara tem um price target para sair, cara. Entendi. A conta é a mesma, gente, só que invertida. Não tem... Porra. E só para lembrar vocês aquele problema matemático de base, né? Se um papel está 100 ele cai para 50, são 50% de queda, né? Se ele sobe de 50 para 100, são 100% de alta, né? Então, assim, o short é sempre uma posição mais complicada, tá?
Porque você só pode ganhar, em tese, o limite máximo de ganho é 100%. Né? O long você pode ganhar 100, 200, 300. Tá? Por isso é que tem pouca gente que faz short. Entendeu? O short era muito usado, isso que eu estou te falando. Aí o que aconteceu? Esses fundos grandes, estou controlando aqui, esses fundos grandes, eles, lá atrás, né, antes de 2008, faziam muito long short, um gross grande, muito mais para fazer hedge de carteira, tá, para diminuir risco, do que efetivamente para ganhar dinheiro no short. Tá? Ele só esperava que o short dele andasse menos do que o long. Tá? Existe esse tipo de estratégia também. Tá? Cara, eu queria falar uma coisa aqui. Olha só, para terminar, essa questão aí da CVM, do negócio acho que foi o Ricardo que colocou lá no grupo, é o seguinte, gente. Qual foi o problema básico que a CVM teve com a Empíricos? Estou dizendo aqui porque isso é público. Tá? A Empíricos é classificada como uma editora, né? Como se fosse um jornal. Né? Então, a CVM não pode regular. Né? Não interessa qual o objetivo dela, né? Mas ela, como contrato social lá e tudo, ela não é regulável pela CVM. Tá? Quem tem CNPI é regulado pela CVM. Então, a partir do momento que ela diz que só pode fazer isso quem tem CNPI, quem não tem, obviamente, por exclusão, né? Quem não tem CNPI não pode. Né? Aí ela pode não ir direto na pessoa, mas ela pode punir o regulado, que é a corretora que o cara opera. Tá? Tá? Então, assim, veremos novos capítulos dessa brincadeira aí, tá? Nessa linha. Tá? E outra coisa, para terminar mesmo, faltam 5 minutos. Gente, vocês imaginam hoje, volta no Rodrigo lá na aula de ciência de dados. Imagina hoje o que a CVM tem acesso no suitability de cada um, na operação, porque toda operação que é feita na Bolsa, ela é registrado horário, quem comprou e quem vendeu, toda. Então você imagina que tem um mapa, aquele negócio dele, tem um monte de dados ali, que ele pode consolidar o grupo, aqueles grupos que ele falou no caminho, compradores, vendedores, dentro do grupo de compradores, quem comprou numa faixa de preço embaixo, quem vendeu numa faixa de preço alta. Então é o seguinte, esquece, gente, é tudo mapeável hoje. Por isso que, Gil, que eu estou te falando que quinta-feira dá um clique. Fala. Além do mais, é o seguinte, quando você fala didaticamente, a impressão que a gente tem é que a coisa lá dentro funciona assim, de maneira muito linear, muito tranquila. Você está explicando como é que funciona uma posição, como é que funciona, né, como é que faz uma análise e tal. Mas esses negócios acontecem muito rápido. Então, você está analisando a posição, de repente, na sua posição vira, e aí você tem que correr atrás para você poder cobrir. Quer dizer, é uma loucura, assim, a mesa, né, da forma com que opera, é cliente com sobra de caixa, assim, tipo, 3 horas da tarde decidindo, querendo que você faça uma aplicação. Então, o negócio é bem... Essa coisa acontece muito rápido, assim, nessas posições, entendeu? Sim, mas aí volto a te dizer qual é o ativo que você... O que acontece é o seguinte, se você liga para o teu cara lá 3 horas da tarde para botar teu caixa no fundo de DI ou qualquer coisa, se você já souber qual é o fundo, entendeu? Você chega lá, liga para o cara, você quer fazer o aporte, está no horário, né? Eu quero fazer o aporte no fundo tal. Se você ligar para o cara e dizer o seguinte, olha só, eu quero uma sugestão sua para fazer um aporte. Entendeu, Rubem? Sim, sim. Uhum. Não, eu só estou dizendo o seguinte, que é muito difícil você falar na prática, porque é muito dinâmico o processo, entendeu? O processo acontece assim, de maneira tão rápida e tão intensa, tão estressante. A mesa é um negócio... Pelo menos no meu tempo, não sei hoje, né? Não é. Já diminuiu, Rubem. Não é mais como era com a gente lá, não. É bem diferente, tá? Porque é tudo eletrônico, para começar. Então, olha só quero... Tem que terminar. Eu só quero
chamar a atenção de vocês para o seguinte: esses movimentos, Rubens, tá? O cara, quando entrou aqui, Rubens, ele já tinha uma estratégia de saída. Ele já tinha um preço-alvo para zerar a posição dele, que eu não sei qual é. O que acontece é o seguinte: quando você entra aqui embaixo no oba-oba, Rubens, não, porque eu acho que é bom, porque a empresa vai mudar, porque a empresa vai fazer o turnaround. Eu posso dizer uma coisa: o mercado institucional vai demorar 2 anos para voltar para o IRB. Só vai voltar lá para 22. O cara vai esperar os resultados desse ano todinho. Enquanto isso, as pessoas físicas estão fazendo a festa lá. Estou falando isso vendido também, né? É aquilo que eu mandei, né? Eu mandei um mapa lá dos compradores e vendedores daquele dia, do short squeeze lá no IRB, né? E é um mapa, isso é fato, tá, gente? É fato, fato. O maior vendedor daquele dia foi a XP. Os maiores compradores foram JP Morgan, Citibank, e mais um, Bradesco. Agora eu quero que você me diga se você acha que a XP é uma corretora que tem característica, porque você só sabe da corretora, você não sabe quem que foi o cliente dela, né? Mas a característica de uma corretora como a XP, de pessoa física ou de pessoa institucional? O maior vendedor do dia, Rubens. Então é o seguinte: como a gente não tem acesso ao que está atrás, eu venho com a questão do risco, entendeu? É a única coisa que a gente pode manejar. Qual tipo de operação, qual tipo de coisa que você quer fazer. Tá? Acho que acabou, né, Marcelo? Acabou, cara. Boa, desculpa aí, a gente segue. Nada. Só queria Bom terminar. demais, é. Eu só queria terminar uma coisa, assim, o grupo, assim, eu não tenho, o que eu faço aqui? Olha só, tá tudo aqui. Eu não tenho uma pauta certinho como o Rodrigo, como os caras, entendeu? Então, assim, vamos conversando lá sobre bolsa e a gente vai trazendo a pauta aí e eu vou deixando as pautas anteriores, tá? Então, assim, se alguém quiser voltar no assunto anterior, a gente volta, entendeu? Posso distribuir isso aqui para vocês, mas também acho que não vai fazer muita diferença, aqui pode, mas isso aqui vai estar sempre com a gente, tá? Pessoal, obrigado. O Zé, obrigado mais uma vez aí, que se puder parar de compartilhar a tela, eu te agradeço, e devolver o rosto aí. Na verdade, o rosto está comigo, né? Queridos, mais uma vez, obrigado aí. Vamos com essa luta aí para levar conhecimento para o Brasil inteiro. Divulguem, por favor. Entra lá no YouTube, eu vou daqui a pouquinho disponibilizar a aula de hoje lá. Que isso, hein, Henrico? Pô, mandando a aula do iate. Pois. Aí. Ia comentar. Você ligou aí, novinho? É no iate, tá no iate. Tô na laje. Tô na laje. O celular que tá virado para cima aqui, cara. Olha, deixa que eu vou para minha outra aula lá. Me que ajuda isso, hein, Henrico? Nas nuvens, hein? Me ajuda a divulgar o curso, me ajuda a divulgar lá o YouTube, quando eu botar lá o vídeo, dá o like, comenta, se inscreve, divulga. Eu preciso levar esse conhecimento para o Brasil inteiro, queridos. Tá bom? Filhos, um abraço, fiquem com Deus. Bom dia, pessoal. Até mais. Bom dia. Obrigada, Zé. Bom dia, tudo de bom. Obrigadão, Zé. Valeu, Zé. Tchau, tchau. Valeu, galera. Bom dia, pessoal.